Pronto. Já iniciamos aqui. Que bom que a gente conseguiu marcar e muitos de vocês conseguem estar presentes aqui no nosso primeiro encontro síncrono dessa disciplina de Introdução à Educação à Distância do curso de Licenciatura em Filosofia da Universidade Federal do Cariri. Eu peço para quem está com o microfone aberto e não for falar nesse momento, que feche o microfone para que outros sons ambientes, né, não acabem distraindo a gente, os colegas, tá bom? Nessa aula, gente, eu vou apresentar alguns tópicos. Olha lá, chegou mais alguém, a campainha tocando. Especialmente relacionados ao questionário que vocês, a enquete que vocês responderam no começo do curso, né? Aquela primeira enquete que está logo na entrada da sala, que eu coloquei mesmo para a gente saber qual é o nosso perfil, qual é o perfil de vocês, qual é o perfil enquanto turma. E vou falar um pouco da última atividade da disciplina, que tem a ver com a gente pensar numa agenda de estudos, tá? Essa disciplina de introdução à educação à distância, ela é a primeira disciplina do curso, né? E ela acontece de maneira modular, como vocês vão ver, as outras disciplinas do semestre também vão acontecer de maneira modular, mas essa é a primeira que vocês fazem logo que chegam, para que consigam ir se habituando ao sistema, ao Moodle, ao modo de funcionamento da educação à distância. Para aqueles que nunca tiveram a oportunidade de cursar uma graduação ou fazer qualquer outro tipo de formação à distância, para que comecem a entender um pouco como funciona, né? E é por isso que eu elenquei alguns conteúdos que vocês viram durante a disciplina, que são os conteúdos tanto de letramento digital, quanto o conteúdo de um pouco da história da educação à distância no Brasil. Então, eu considero que é de extrema importância a gente conhecer, né, como é que surge a educação à distância, a sua história passada, o seu momento presente, para a gente entender onde a gente se localiza e poder agir com mais consciência frente a essa oportunidade que a gente está tendo agora de fazer esse curso, de que há uma graduação toda, né, à distância. Eu trabalhei lá no começo da UAB no Brasil, né, da Universidade Aberta do Brasil, como tutora. Eu já fui tutora da educação à distância por 10 anos, e longos anos, e peguei lá o início, né, disso, né, agora o sistema todo já acumula uma experiência, uma história, né? E é muito interessante estar de volta agora como professora da educação à distância novamente e do curso de licenciatura em filosofia. Eu vi aqui que a Camila colocou, né, que gostou muito das disciplinas por módulos, que é melhor para focar e não sobrecarregar. Eu vou, então, mostrar aqui para vocês. Então, o que eu coloquei, né? Qual que é a agenda deste encontro de hoje? Mostrar para vocês o cronograma das disciplinas do semestre. Não sei se vocês já tiveram acesso a essa informação. Tentar entender, né? Ver e tentar entender um pouco o perfil da turma de acordo com o que vocês responderam na nossa enquete e conversar um pouco sobre as estratégias de aprendizagem e a agenda de estudos que eu pedi para vocês como tarefa, né, como a última tarefa dessa disciplina. Então, como eu coloquei para vocês, Introdução à EAD é a primeira disciplina do curso. É uma disciplina que começou dia 27 de novembro, que, aliás, foi o dia do meu aniversário, um presente estar aqui com vocês, começando a disciplina, e termina dia 11 de dezembro, que é, se eu não me engano, a próxima segunda-feira, não é isso? Então, ela é uma disciplina modular de 2 semanas,
ela tem 32 horas de duração, né? E é uma disciplina de 2 créditos. Depois dessa disciplina, vocês vão iniciar um outro momento do curso em que vão acontecer 2 disciplinas concomitantemente, né, ao mesmo tempo, que é a disciplina de compreensão e produção textual, que também vai estar sobre minha responsabilidade, de alguma maneira ela é uma continuidade dessa, e a disciplina de introdução à filosofia, ministrada pelo professor Franzé, Francisco José da Silva. Essas 2 disciplinas, elas vão enfrentar aí no meio do caminho o recesso de fim de ano e de janeiro, né? Então, é por isso que ela vai acontecer em 2 etapas. Uma primeira etapa, que vai do dia 13 de dezembro, né? Dia 12 vocês têm aula inaugural, e dia 13 começam essas disciplinas, e elas vão até o dia 23 de dezembro de 2023. A seguir, a gente tem o recesso de Natal e Ano Novo, e o recesso de janeiro, que vai até dia 21 de janeiro. Então, a gente volta às atividades dessas disciplinas no dia 22 de janeiro, dando continuidade ao cronograma e ao programa, e finaliza essas disciplinas no dia 8 de fevereiro. E aí vocês vão ter um período, né, que é o período do carnaval, sem atividades, e depois vocês vão ter mais 2 disciplinas. Introdução às Ciências Humanas, quem é responsável é o professor Emanuel Marcondes, que vai do dia 15 de fevereiro ao dia 14 de março, e História da Filosofia Antiga, que é uma disciplina ministrada pelo professor Nilo, ok? Então, os 2 próximos períodos, né, do semestre, vocês vão ver 2 disciplinas cada. E a última disciplina do semestre, deixa eu abrir aqui para a sala para mais alguém que chegou agora. E a última disciplina do semestre é a disciplina de lógica, que vai do dia 15 de março ao dia 12 de abril, né, com a professora Maria Regina. A nossa disciplina, essa disciplina de introdução à EAD, ela tem 32 horas. Então, elas têm 2 semanas de duração. As outras disciplinas que vocês vão ter esse semestre são disciplinas de 64 horas. Então, por isso, elas têm 4 semanas de duração. E elas são disciplinas modulares. O que é uma disciplina modular? É uma disciplina que não acontece uma vez por semana, mas ela acontece num tempo corrido. Como se estivéssemos em um modelo presencial, nós teríamos aula todos os dias da disciplina de introdução à educação à distância, né, durante essas 2 semanas. Se a gente for fazer a divisão por dias, né, dessas disciplinas, a gente teria que o tempo mínimo de dedicação para dar conta dessa carga horária, diária para cada disciplina, seria de 2 horas, tá? E aí a gente pode conversar sobre isso mais um pouquinho, um pouco mais para frente, tá bom? Mas essa é mais ou menos a ideia e isso é o cálculo, né? É claro que alguns estudantes podem precisar de um pouco mais de dedicação, outros estudantes podem precisar um pouco menos de dedicação, mas seria mais ou menos uma média. E a gente tem que, claro, observar as especificidades, as necessidades individuais. Deixa eu ver se temos alguma questão. Obrigada, Maria. Obrigada, Juliane. Gente, vocês têm alguma questão? Paulo Diego, pode falar. Você consegue ligar teu microfone para fazer a questão? Paulo está com a mão levantada. Gostaria de saber quanto aos encontros síncronos. O que exatamente você gostaria de saber? Então,
Eu não sei te responder ao certo essa pergunta, porque essa é uma decisão do professor, né? Cada professor de cada disciplina tem autonomia para decidir o modo como vai organizar as tuas aulas, os seus encontros, os planejamentos, né? Então, o professor ele pode tanto marcar encontros síncronos semanais, quanto marcar atividades nos polos com os tutores, né? Nesse momento, a gente ainda não está com os tutores atuando. Eles já foi feita a seleção de tutores, né? A ideia é que a gente tenha tutores presenciais e tutores virtuais. E só que eles ainda não chegaram nesse momento, por isso que a gente está sem tutor ainda nos polos e sem tutor ainda atuando na nossa disciplina. Tomara, né? Eu estou aqui com esperança, expectativa que para já na semana que vem a gente tenha esse auxílio, porque a função também dos tutores dos polos realizarem atividades com vocês, né? Orientados pelos professores, né? Os tutores presenciais. Mas, veja, toda essa organização, ela vai depender tanto do cronograma do professor, do planejamento individual do professor, quanto dessa estrutura, né, de pessoal que a gente vai organizando no decorrer, né? E a gente está... Essa é a primeira oferta do nosso curso de licenciatura, então está tudo começando. Eu entendo que nesse primeiro momento ficou para muita gente um pouco confuso, algumas pessoas tiveram dificuldade de entrar na disciplina, mas a gente está organizando, todo mundo precisa ter muita paciência nesse momento, mas eu espero que na próxima semana esteja tudo estabilizado e a gente consiga mesmo começar as próximas disciplinas sem muitos entraves e conseguindo seguir o cronograma que a gente se propôs desde o princípio da disciplina, né? Essa disciplina de introdução à educação à distância, vocês podem ver, vocês têm acesso à agenda de estudos, que está logo no começo da disciplina. Então, na próxima disciplina que eu vou oferecer para vocês, eu vou ter também uma nova agenda de estudos, em que vocês já vão ter, no começo da disciplina, todo o cronograma, que dia que vocês vão ter para leitura de texto, que dia vocês vão ter para entregar as atividades, né? Para que vocês possam se organizar no próximo mês na realização da disciplina, não só no próximo mês, enfim. É uma disciplina cortada pelo recesso, como a gente falou, mas para que vocês consigam se organizar, né? E só que nesta oferta da introdução à EAD, como teve muita dificuldade de acesso ao sistema, a gente teve que ir revendo, né, os prazos, sempre revendo os prazos das atividades da unidade 1, das atividades da unidade 2, e a disciplina termina no dia 11. Então, é bom a gente pegar um gás aí para conseguir terminar essa disciplina, porque já começam novas disciplinas, 2 disciplinas no dia 13, né? E a ideia é que a gente não precise, né, já tendo tudo estabilizado, todo mundo com acesso ao sistema, acesso à agenda de estudos para se organizar, que a gente não precise fazer alterações nesse cronograma daqui em diante, para que a gente consiga... sempre, né, quando a gente consegue se organizar, as coisas fluem melhor, não tem tanta ansiedade, e aí a gente consegue se dedicar, de fato, àquilo que a gente está aqui, que são os estudos, a aprendizagem, enfim. A questão, né? Daiane pergunta: bom dia, sobre a agenda de estudos, o arquivo precisa ser editável ou não? Posso mandar e fazer ele, no caso, só pronto, em formato PDF, por exemplo? Pode mandar no formato PDF ou pode mandar no formato de Word. Essa disciplina terá avaliação? As atividades avaliativas dessa disciplina são o fórum de apresentação, o questionário sobre letramento digital, né? O fórum sobre a história da EAD no Brasil e a agenda de estudos, tá? A gente não vai ter uma avaliação presencial nessa disciplina.
Mas nas outras disciplinas, provavelmente vocês terão já tendo estabilizado os tutores nos polos, porque a gente precisa dos tutores presenciais para aplicação das avaliações presenciais de vocês. E vou mostrar para vocês algumas informações mais para frente. A avaliação presencial de cada disciplina então, é uma exigência, tá, do MEC, que existam avaliações presenciais. Inclusive para o reconhecimento do curso. O curso não é reconhecido se não existirem essas avaliações presenciais, se ele for 100% online. A Nilva Camila pergunta, caso tenhamos mais encontros síncronos, sugiro que seja no período da noite ou no final de semana, porque geralmente de dia e na semana a maioria trabalha. Se eu for fazer, eu, por exemplo, né? Porque, como mais uma vez eu digo para vocês, isso vai depender de cada professor que tem autonomia para organizar a sua própria disciplina. Mas, por exemplo, se eu marco um encontro com vocês, em que eu exijo a presença de vocês, eu vou tentar marcar este encontro num horário em que todos possam, ou que a grande maioria possa, né? Como vocês estão me sugerindo aqui, no período da noite, ou num sábado, por exemplo. Mas se a exigência for que vocês tenham acesso à aula, né, mas que não necessariamente precisem estar no dia, né, ou seja, eu não vou dar falta para quem não estiver presente no momento da aula, aí eu faço esse encontro mais ou menos nesse horário. Né? Deixa eu ver. Quando a gente vai poder ter acesso, Juliana pergunta, né? As disciplinas optativas, isso eu não sei. Esse daí a gente vai ter que ver, vocês vão precisar perguntar para a coordenação do curso. Tá. Francídio está no polo, que fecha às 11h30. Até às 11h30 acho que a gente dá conta. Francídio, vai dar certo. Então, vamos continuar aqui a apresentação. Então, vamos lá para o perfil da turma. Tá? As respostas, né, de vocês, eu peguei aqui, eu acho que eu montei esse PowerPoint, foi na terça-feira, tá? De lá para cá, mais alguns de vocês devem ter respondido, teve um pessoal que foi chegando depois, mas aqui a gente tem 136, 135 pessoas que responderam, a turma tem 170, é uma turma grande, né? Então, vamos lá, a faixa etária de vocês. Olha, a grande maioria se encontra na faixa etária de 21 a 30 anos ou de 31 e 40 anos, tá? 1%, né, duas pessoas têm entre 17 e 20 anos, tá ali entre as pessoas que acabaram de terminar o ensino médio e já inicia de imediato um curso de graduação. 15 pessoas de 41 a 50 anos e 4 pessoas acima de 51 anos. Então, meus parabéns a todos vocês por estarem aqui, independente do momento da vida, né? Que tomaram a decisão de começar uma nova graduação, enfrentando todos os desafios que virão, né, certamente virão no meio dessa trajetória. Renda per capita familiar. Né? E aí a gente tem uma distribuição quase equitativa entre as diversas faixas de renda. Né? A renda per capita familiar é o quanto se ganha por pessoa da família. Né? Então, 6%, 8 pessoas menos de R$300, 23 entre 301 e 600, 15 entre 601 e 900, 22 entre 901 e 1.200, 24 entre 1.200 e 1.500, 16 entre 1.500 e 1.800 e 27 mais de R$1.800 por pessoa da família. Então, a gente vê que pessoas das mais diversas faixas de renda estão juntas aqui fazendo esse curso de graduação. Não é uma população específica, né? Mas é bastante diverso no que diz a questão econômica.
E mesmo polo, né? Onde é que vocês estão? Vocês estão no mesmo município que o polo de vocês, né? 41% sim e 58% não, tá? E aqui uma questão me preocupa, porque tinha uma outra pergunta, né? Que dizia assim, onde vocês moram, né? Se vocês não moram no mesmo município que o polo, qual é a distância entre a cidade de vocês e a cidade em que está localizado o polo presencial de vocês? E algumas responderam, algumas pessoas disseram que moram, inclusive, em outros estados, né? Eu me lembro de uma pessoa do estado de São Paulo e uma pessoa, se eu não me engano, do estado do Amazonas. E aí, o que eu quero dizer para vocês? Observar a distância da cidade de vocês e do polo e se programar para as idas necessárias ao polo. Então, por isso que é importante acessar a agenda de estudo de cada disciplina para saber que dia vocês vão precisar estar no polo para realizar as atividades obrigatórias presenciais, tá? Porque essas idas ao polo serão fundamentais. Para obter o reconhecimento do MEC, os cursos superiores e EAD precisam descrever como é o processo de avaliação dos alunos. E, pela lei, todo curso superior e EAD precisa aplicar provas finais presenciais. Né? Isso a gente não tem como fugir dessa situação. Então, é preciso que vocês se organizem para saber quais são os dias que vocês vão precisar estar no polo, para que consigam se organizar para realizar essas atividades. Deixa eu voltar para a sala, que eu quero ver se tem mais alguma questão. Podemos solicitar aproveitamento de disciplina de graduação presencial? Eu acredito que sim, mas vocês vão precisar entrar em contato com a coordenação do curso para saber como é que se dá o trâmite burocrático disso. É importante que vocês peguem a grade de disciplina do curso de licenciatura em filosofia, já agora no começo, né? Que vocês verifiquem no curso presencial que vocês fizeram, ou qualquer outra graduação que vocês já tiveram, quais seriam as disciplinas que vocês gostariam de aproveitar, e que já enviem antecipadamente isso. Porque depois da disciplina, vocês veem, a disciplina dura, né, uma de 2 créditos. Ela dura 2 semanas, porque ela é modular. De 4 créditos, dura 4 semanas por ser modular. Se você entrar com essa solicitação com a disciplina em andamento, é mais fácil você fazer a disciplina para aproveitar que ela está acontecendo, porque se você esperar o resultado, pode ser que ele seja negativo e aí você ficou sem fazer a disciplina. Né? Então, faça esse planejamento antes, para não perder o bonde aí e acabar atrasando o curso de vocês. Né? Peraí, gente, deixa eu subir aqui que eu estou perdendo pergunta. O Ellen pergunta, o fórum da unidade 2 fechou, ele vai ser estendido para quem teve dificuldade de acesso? Eu acho que eu coloquei para terminar hoje esse fórum da unidade 2. Eu posso dar uma olhada, tá? Mas eu acho que eu tenho a impressão que eu já tinha feito essa alteração. O Francisco pergunta também se é possível aproveitar disciplinas. Já respondi. Daiane, tem colega, pelo que vi, que mora em São Paulo, o curso dele ficaria inviável por causa das provas presenciais. Se ele não conseguir ir ao polo para fazer a prova presencial, sim. Né? Ele pode morar em São Paulo, mas ele tem que dar um jeito de estar no polo para fazer as atividades presenciais obrigatórias. Pode ficar tranquilo, Francídia. Está presente. Juliane, qual o local físico onde serão as visitas ao polo? Você tem que pegar o endereço do polo, né? Qual que é seu polo? E pegar o endereço do polo, que, se eu não me engano, está no site da SEAD da UFCA. Taline pergunta, como funciona esse agendamento das atividades presenciais no polo?
Com quanto tempo de antecedência acontecem essas marcações? O ideal, como eu coloquei para vocês, é que no começo de cada disciplina vocês já tenham acesso a essa agenda da disciplina com todas as atividades que vocês vão ter que fazer, incluindo as atividades presenciais no polo. Isso é o ideal, né? Então, se a gente já tiver os tutores presenciais, na próxima semana, no dia 13, quando iniciam as atividades das próximas disciplinas, né, eu, como professora responsável de uma dessas disciplinas, já vou deixar no nosso cronograma, na nossa agenda de estudos, os dias das atividades presenciais. Só que neste momento a gente está na dependência desses tutores já terem assumido os seus cargos, as suas funções. Né? Mas, mais uma vez, isso vai se estabilizando com o decorrer do curso. A gente está começando agora, então tem muita coisa ainda para ser organizada na casa. Né? Nilva, já tem data para avaliação presencial da disciplina de EAD? Será agora nesses dias ou mais para frente? A gente não vai ter avaliação presencial desta disciplina específica, tá bom? A gente vai ter das próximas, mas de introdução a EAD, não. Alexandre, uma pessoa que mora em São Paulo vir ao Ceará fazer provas não compensa, Aí cada um avalia, né? Francisca Eduardo pergunta, se não me engano, no projeto pedagógico, os encontros presenciais são realizados aos sábados e domingos, realmente costuma ser de finais de semana? Sim, realmente costuma ser de final de semana, tá? Normalmente de sábado ou domingo. Exatamente por conta desse perfil das turmas de EAD, que é o perfil segundo o qual a grande maioria trabalha durante a semana, né? E aí realmente fica inviável realizar as avaliações durante a semana. Vamos dar continuidade aqui à nossa apresentação, então. Ok. O curso de licenciatura em filosofia da UFCS é o primeiro curso superior? Olha só, a grande maioria respondeu que não. 68% já tem outro curso ou outros cursos, né? Alguns de vocês eu vi que tem 3 ou 4. Eu fico admirada com o empenho e o fôlego de vocês. Né? E 42 pessoas, 31%, é sim o primeiro curso de graduação. Você tem alguma experiência na modalidade de educação à distância? A maioria tem. 67% já tem experiência com modalidade de educação à distância. Quer dizer, isso é completamente diferente de lá quando eu comecei, né, há mais de 10 anos, como tutora EAD, em que ninguém tinha, né, experiência com isso, então todos esses anos fez com que se mudasse o nosso perfil. Né? E 32% ainda não tem, mas daqui a pouco vai ter, né? Você trabalha, olha aí, 84% trabalha, então esse é de fato o perfil preponderante dos estudantes da educação à distância. De uma forma geral, qual o seu grau de familiaridade com as tecnologias digitais? Nós temos 2 pessoas que são profissionais, expert aqui em tecnologias digitais, então ajuda a gente, ajuda a professora, ajudem os colegas. 60% usuário muito familiarizado, 35% usuário pouco familiarizado e 3%, né, ou seja, 4 pessoas não têm o hábito de utilizar as tecnologias digitais, então está fazendo esse uso mais contínuo, aí, mais sistematizado pela primeira vez. Né? E aí, a partir desse momento, então, vai fazer parte da rotina dessas pessoas, vai se tornar um hábito. É necessário que se torne um hábito. Qual o tempo que você pretende disponibilizar para o estudo do curso de licenciatura em filosofia EAD da UFCA? Um total de 36 pessoas diz que pretende disponibilizar durante a sua semana de 1 a 3 horas semanais. Só beber uma água. 39 de 4 a 6 horas, 13 de 7 a 9 horas, 23 de 10 a 12, 11 de 13 a 15,
7 de 16 a 18 e 6 mais de 18 horas semanais. A primeira vez que eu olhei, né, para esse gráfico, para essas respostas, eu fiquei bastante preocupada por conta daquilo que eu coloquei para vocês, né? São disciplinas modulares, é como se a gente estivesse se encontrando todos os dias. Então, todos os dias vocês vão precisar se dedicar um pouco às atividades dessas disciplinas, né? Caso essas disciplinas não fossem modulares, então são 6 disciplinas, vocês imaginam, 6 disciplinas acontecendo ao mesmo tempo. Pelo menos cada dia vocês iam ter que entrar num ambiente virtual para dar conta das atividades de cada uma das disciplinas, né? Uma delas por semana, uma delas por dia, desculpa. Então, mas como é uma ou são duas disciplinas acontecendo ao mesmo tempo, o conteúdo eu imagino, né, que fique mais tranquilo para vocês de acompanhar, ou seja, não vai existir aquela confusão do que é de uma disciplina, do que é da outra disciplina, ou diversas datas de entrega de trabalhos de 6 disciplinas ao mesmo tempo. Eu acredito que isso dificulte a vocês uma organização do tempo, pode causar confusão. Eu me lembro de quando eu fui aluna da graduação, mesmo presencial, né? Eu já ficava extremamente confusa de quando era a entrega de trabalho de cada uma das disciplinas, né? À distância, eu acredito que a possibilidade de haver qualquer confusão seja ainda maior. Então, por isso, eu acredito no potencial da gente colocar as disciplinas nesse formato modular, que eu acho que facilita, vocês ficam aquele tempo falando daquele assunto, depois passa para o próximo e não todos ao mesmo tempo. Deixa eu voltar para a sala. Francídio pergunta, sua disciplina vai ser quantas? Não entendi, Francídio, a pergunta. Quantas o quê? Quantas disciplinas eu vou ofertar? Este semestre, a minha disciplina é essa, Introdução à Educação à Distância, e a outra que eu mostrei para vocês, Compreensão e Produção Textual, que começa no dia 13 de dezembro. Isso. Tá? Eu vou estar nessas duas disciplinas. A nota da disciplina você lança quando? Essa é a grande questão, Francídio. Porque, assim, no mundo ideal, eu gostaria de lançar a nota de vocês logo que vocês terminassem todas as atividades, né? Porque neste mundo ideal, a gente teria conseguido seguir nosso cronograma, todas as atividades da unidade 1 já teriam sido entregues no final de semana passado. Vocês estariam focalizados nas atividades da unidade 2, que terminaria esse final de semana, né? E aí eu conseguiria ir lançando a nota de vocês até o começo da próxima semana. Mas o que acontece? A gente teve todo esse problema, todo esse entrave de acesso ao sistema, né? De ter que repensar, de ter que ser mais flexível com a participação de vocês nos fóruns, com a entrega das atividades, né? Então, eu revi várias vezes a data de entrega dessas atividades e são muitas atividades para eu corrigir, para eu conseguir entregar logo a nota de vocês. Já começando uma disciplina, imagina, no dia 13, né? Vocês são 170 alunos, são 4 atividades, multiplica 170 por 4 atividades. É muita coisa para a professora corrigir sozinha e sem tutor virtual para auxiliar nesse processo, né? Então, eu vou precisar muito da paciência de vocês até eu lançar essas notas. Não vou conseguir que seja tão imediato quanto eu gostaria.
Deixa eu ver as mensagens de vocês. Paulo Diego pergunta, gostaria de saber como faço para ter acesso às emendas das disciplinas. Você sabe me informar? Tem no projeto político-pedagógico do curso, que você encontra na página do curso de Filosofia EAD, da UFCA, do SEAD. Isso, da matriz curricular. Eu não posso te prometer um dia, Francide, para eu entregar essas notas. Não posso te prometer um dia. Mas, assim, pela legislação da UFCA, né, eu posso entregar até o final do semestre. A gente tem um dia específico, e aí em abril, para a gente lançar as notas no diário, né, no SIGA, que é onde a gente lança oficialmente as notas, tá? Mas eu pretendo que seja antes, tá? Eu pretendo que tanto as notas dessa primeira disciplina, quanto as notas da segunda disciplina em que eu vou estar com vocês, que eu consiga lançar até o final de fevereiro. E aí também, se alguém precisar realizar alguma atividade de recuperação, para que tenha tempo também de fazer isso de uma maneira tranquila e não atribulada. Francisco Eduardo pergunta, 4 atividades, quais são? Então, acessando a agenda da nossa disciplina, vocês vão ver que na unidade 1 tem 2 atividades de entrega. É o primeiro fórum, que é o fórum de apresentação. A segunda atividade da unidade 1, que é o questionário sobre letramento digital. E na unidade 2 tem mais 2 atividades. Também um fórum, que é sobre o texto sobre a história da educação à distância no Brasil. E essa última atividade, que é a atividade da agenda de estudos. Tá? Então, são essas 4 atividades. Olha, o João Ferreira colocou já os dados que o link aqui, né? Para o projeto pedagógico do curso, onde vocês conseguem encontrar a matriz curricular. Ok. Posso dar continuidade aqui? Estou vendo que tem algumas pessoas ainda estão digitando. É que se eu dou continuidade no PowerPoint, eu mudo de tela, não vejo mais as dúvidas de vocês. 3. E quem tiver dúvida em algum item do questionário ao responder, deixe em branco. Já pode deixar, né? Na dúvida, é melhor responder, né? Se você não souber a resposta, você deixa em branco. Na dúvida, você responde o que você acha que é. Porque cada questão tem uma pontuação. E se você deixa em branco, você perde por completo a pontuação. Né? Nota máxima da disciplina é 10. Nota máxima é 10. Então, vamos lá, gente. Eu vou voltar aqui para a apresentação e aí daqui a pouquinho eu respondo mais perguntas de vocês. Tudo isso, né, que vocês colocaram aqui, responderam das horas de dedicação, eu acho que tem muito a ver com o conteúdo dessa última atividade da nossa disciplina, que é estratégias de aprendizagem e organização de estudos. A campainha tocou, deixa eu abrir aqui. Alexandre Félix pergunta qual a média para aprovação nas disciplinas. A média é 7. A média da UFCA é 7. Voltando. E aí, esse tema das estratégias de aprendizagem e organização de estudos é o tema do texto, né, disponível para vocês da unidade 2, do livro Introdução à Educação à Distância, capítulo 1, que vai falar um pouco sobre isso. Na importância da gente aprender a estudar à distância, né? Aprender a desenvolver
uma autonomia. Existe uma diferença entre a educação à distância, que é fundamental, que é a importância da autonomia dos estudantes no seu próprio processo de aprendizagem. Na educação presencial, existe uma dependência muito maior dos alunos de serem guiados pelo conhecimento do professor, pelas aulas, né? Por aquilo que o professor seleciona e expõe oralmente em uma aula. Então, ele funciona, a educação presencial funciona muito na base de uma heteronomia, né? De ser guiado, os alunos serem guiados por uma outra pessoa. E a educação à distância vai depender mais de uma autonomia, da nossa possibilidade, do nosso desenvolvimento, dessa habilidade da gente guiar o nosso próprio processo de estudos. Né? Então, na educação presencial, a figura do professor, né, é central. E o estudante tem uma postura que é uma postura mais passiva. Nesse sentido, como uma educação tradicional, dentro de uma visão de educação mais tradicional, o aprender seria uma forma de reproduzir aquilo que o professor expôs, né, e colocou durante uma aula. Na educação à distância, existe uma responsabilidade maior do estudante, porque a ideia não é que haja, de fato, apenas tão somente uma reprodução daquilo de que a autoridade, da figura de autoridade do professor expôs, né? Mas isso exige da gente a capacidade, o desenvolvimento da capacidade de pesquisar. A ideia de aprender como pesquisar, a ideia de aprender como elaborar criticamente aquilo que foi pesquisado, a possibilidade de refletir sobre aquilo que a gente tem acesso, reflexão sobre o conteúdo, né? E, através disso, a própria produção de conhecimento. Então, na educação à distância, não se trata tanto de uma reprodução de um conhecimento que nos foi passado, mas da produção de um conhecimento através desse pesquisar, desse exercício de crítica e desse exercício reflexivo nesse processo de aprendizagem. Mas para que isso aconteça, para que a gente consiga chegar nesse patamar de autonomia, a gente precisa conhecer as especificidades da nossa vida e do nosso processo de aprendizagem. Porque essa autonomia, ela não vai acontecer de maneira igualitária para todos vocês. Vocês são 170 estudantes, né? E cada um de vocês tem uma história de vida muito própria, muito única, muito individual, né? Cada um de vocês, como a gente colocou, se a gente for pensar na questão socioeconômica, tem possibilidades muito diversas em relação aos outros. Então, conhecer a especificidade da nossa vida, conhecer nossas características individuais, né, de aprendizagem, não diz respeito tão somente, né, embora também diga, aos nossos aspectos cognitivos. Qual é o melhor horário em que eu consigo estudar, em que eu consigo focar, se eu sou uma pessoa mais diurna, se eu sou uma pessoa mais noturna, se o meu estudo rende à noite, se o meu estudo rende pela manhã, se o meu estudo rende pela tarde, né? Mas há outras questões, que são questões também de cunhos sociais, né? Como é o ambiente físico que eu tenho para estudar? Eu consigo alterar esse ambiente para que ele se torne um ambiente em que eu consiga focar, me dedicar à leitura, né, prestar atenção, ou ele é um ambiente em que eu vou ficar me perdendo, né, outras coisas vão chamar a minha atenção. O quanto eu consigo organizar esse ambiente, ou o quanto eu consigo modificar o meu ambiente, ou mudar de ambiente, para que, de fato, eu possa me dedicar a um estudo em algum período do meu dia. Tá? Como é meu ambiente físico? Como é a minha questão cognitiva também, como eu coloquei para vocês? Qual é o meu melhor horário de estudo? Eu consigo estudar no meu melhor horário? Porque às vezes a gente não consegue, né? Às vezes nosso melhor horário é à noite, mas à noite a gente trabalha.
ou o contrário, o melhor horário é o matutino e a gente trabalha em período integral. Como organizar isso, tá? A questão afetiva, a questão cultural, né? A relação afetiva com o próprio estudo, que eu quero colocar para vocês, que isso é fundamental. Por quê? O que me motiva a estar neste momento da minha vida, fazendo este curso de graduação à distância, o curso de filosofia, né? Qual é o lugar que ele ocupa em termos afetivos na minha vida? Quais os afetos envolvidos? O quanto eu me sinto emocionalmente preparada ou preparado para enfrentar esses desafios. E ainda que neste momento eu não me sinta totalmente preparado, o que eu posso fazer para enfrentá-los, né? Para enfrentar esses desafios também. Quais os recursos que eu posso lançar mão para me ajudar? Qual é a rede de apoio que eu posso formar, que eu preciso formar para conseguir dar conta de conseguir seguindo neste caminho, nessa trajetória que eu decidi iniciar nesse momento da minha vida, né? Algumas pessoas entraram em contato comigo, né, dizendo que são mães de crianças pequenas, que o único horário que tem para se dedicar ao estudo é depois que a criança dorme, né, no período da noite. Então, pensar em todas essas características também pode nos ajudar a, de fato, conseguir se organizar para dar conta disso. Eu também sou mãe, por exemplo, né? Eu também sou mãe de uma criança de 5 anos, então eu preciso lançar mão de uma série de estratégias, de uma série de pessoas, né? Formar redes de apoio, redes de cuidado, para conseguir estar aqui com vocês nesse momento. Hoje, né, neste horário que eu estou dando aula para vocês, o meu filho está na escola, né? Se eu precisar, né, se eu colocar na nossa agenda de estudos, se for uma demanda do grupo, que a gente faça uma aula em que todos de fato consigam participar de maneira síncrona, e se a gente precisar marcar essa aula para o período da noite ou para o final de semana, eu não vou conseguir lançar mão de deixar meu filho na escola para estar aqui com vocês. Mas eu vou precisar, então, me articular de uma outra forma para conseguir estar. Como professora, né? Como estudantes, é necessário que vocês se organizem também, né? Eu sei que não é fácil, né? Por exemplo, a situação, né, nesse exemplo que eu estou utilizando, a situação da maternidade na nossa sociedade, a gente sabe que é uma situação bastante delicada, principalmente porque culturalmente grande parte dos trabalhos domésticos e de cuidados são deixados na mão das mulheres, né? Mas é necessário se articular para que outras pessoas, no momento em que a gente precisa se dedicar a algo que é fundamental na nossa vida, que a gente escolheu fazer, que é importante, né? É necessário que a gente se articule com outras pessoas, né? Para que esteja com essa criança no momento que a gente precisa se dedicar, para que ela receba cuidados de outras pessoas da família, do grupo, dos amigos, enfim, dividir essa responsabilidade também é importante, né? Para que a vida dê andamento, né? E a gente não fique aquém e não abra mão dos nossos sonhos. Então, veja, pensar numa agenda de estudos que pode parecer para alguns uma coisa tão simples, né? Tão fácil. Quanto tempo eu vou dedicar por semana para essa ou para aquela disciplina? Qual vai ser o horário? Para algumas pessoas pode ser muito mais fácil do que para outras, né? Para algumas pessoas é simplesmente o que eu tenho que me preocupar com o meu trabalho, com a minha casa, com o meu lazer. Então, onde eu vou colocar essa disciplina? Outras pessoas pode ser muito mais complicado, porque inclui toda uma articulação de uma rede de apoio, de uma rede de cuidado, né? E aí pensar nessa agenda de estudos significa pensar nisso também, né? Buscar cúmplices, buscar parcerias para conseguir dar conta e aí pensar neste melhor horário durante a semana de se dedicar, de fazer as atividades, tá?
Em termos individuais, então vamos supor que a gente já conseguiu se articular, que a gente já tem um horário, que a gente vai conseguir se dedicar aos nossos estudos semanalmente, diariamente. E aí o que é que a gente faz? Aí a gente vai precisar desenvolver nesse período, nesse tempo, as nossas capacidades de procurar por informações, né, de localizar, de gerir e de analisar criticamente a informação disponível. Então, não vai ser simplesmente ler o texto que a professora ou que o professor disponibilizou na disciplina, né? Vai ser ler este texto também, mas articular tudo isso, né, com a busca de novos conhecimentos e com a gestão e análise crítica desse conhecimento. Tá? E aí, cumprir mesmo o programa de organização que a gente fez no começo de cada módulo, né, de cada disciplina. Então, a gente vai delinear, a gente precisa delinear o modo como a gente vai organizar o nosso tempo e se propor a cumprir esse cronograma, e se propor a cumprir este programa, tá? Porque se a gente não cumpre, você deixa tudo para o final de uma disciplina para fazer, e aí fica realmente muito caótico. Tá? Agora, uma outra questão é que, se por um lado a educação à distância exige da gente autonomia para aprender e responsabilidade sobre o nosso processo de aprendizagem, ele também requer da gente que não esqueçamos que é fundamental interagir com os colegas para que a aprendizagem aconteça, tá? Então, como é que a gente interage com os colegas? Tanto nos fóruns, durante as disciplinas online, quanto nos polos de apoio. E aí, é fundamental que vocês tomem posse dos polos de vocês. Que vocês sabem onde fica o polo de vocês, que vocês periodicamente estejam lá mesmo que não seja para a realização de uma atividade obrigatória, que vocês formem grupos de estudos, né, que vocês possam se encontrar nos finais de semana, que não tenham atividades obrigatórias, para realizar esse momento de troca, que é também um momento de afeto, e o afeto é fundamental para o estabelecimento de vínculo e é condição para a continuidade, né, para a motivação da gente, para que a gente permaneça integrado e realizando o curso até o final. Importante que a gente tenha claro os nossos objetivos. Vocês escolheram fazer um curso de filosofia, EAD. Certamente, cada um de vocês tem seus objetivos, né? Eu coloquei lá na enquete, né? O que vocês pretendem fazer quando finalizar o curso de vocês. Então, vocês têm sonhos, vocês têm uma razão para estar aqui, vocês têm uma razão por ter escolhido esse curso de filosofia, né? E ter claro esse objetivo ou esses objetivos, mesmo quando aparecerem no meio deste caminho obstáculos, pedras no meio desse caminho. Porque ter claro quais são os nossos objetivos ajuda a gente a superar mais facilmente esses obstáculos e a persistir, tá? É importante também que vocês valorizem a experiência de vida de vocês nesse processo de aprendizagem. O que significa valorizar a experiência de vida? Que tudo aquilo que vocês vão ver no decorrer de todas essas disciplinas, certamente vão fazer vocês relacionarem com este conteúdo coisas que vocês já viveram, já vivenciaram ou já refletiram sobre a vida. Então, valorizar esse aspecto intuitivo e de experiência de vocês, fazendo relação com o conteúdo que vocês estão aprendendo, lendo e tendo acesso nesse momento. Isso vai fazer com que este conteúdo faça mais sentido e que vocês aprendam também mais facilmente. E aí buscar a própria motivação individual para aprender cada um desses conteúdos que vocês vão ver durante esses anos, né? Deixa eu voltar para a sala. Ah, Kathleen, todo dia eu entrava para ver a nota. Kathleen, não dá, não dá. A média de aprovação é 7, já respondi.
As disciplinas optativas, você tem que conversar com a coordenação, Ju e Lânia, sobre as optativas, eu não sei quando elas serão ofertadas. Francisco Eduardo pergunta, as disciplinas optativas são pagas? Pagas como? Financeiramente? Se você tem que pagar com dinheiro? Não. Mas tem que cursar, Se a Daiane entendeu certo, tem que cursar. Vocês estão na universidade pública, gratuita e de qualidade. Importante que tenham isso em mente. Muito bem, gente. Então, dando continuidade aqui. Falando sobre essa agenda de estudos, né? A forma mais simples, né? A forma mais simplificada de uma agenda de estudos é isso que está aqui na tela de vocês, quando vocês dividem manhã, tarde e noite, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, né? Qual o período que eu vou ter para estudar, qual o período que eu trabalho. É importante que vocês não tirem da cabeça de vocês que vocês vão continuar precisando de momento de lazer, vocês vão continuar precisando dedicar um momento para a família de vocês, para os afetos de vocês, tá? Porque senão ninguém consegue dar conta, né? Por muito tempo, sem ter qualquer tipo de válvula de escape, né? Então, para pensar a agenda de estudos e a organização de vocês vão precisar organizar esse tempo entre o trabalho, entre os afazeres domésticos, né? Entre o lazer, entre a família e o tempo de dedicação aos estudos individuais e o tempo disponível para a interação de vocês enquanto grupo nos polos, né? Formando grupo de estudos, se encontrando para debater, para a realização de atividades em comum, tá bom? Essa é a maneira mais fácil e mais simples. Mas se, por exemplo, vocês tiverem o cotidiano de vocês mais quebrado, né, essa agenda vai precisar ser mais quebrada. Né? Então, se você trabalha das 8 às 10 da manhã, e aí você vai ter um período das 10 ao meio-dia, você vai quebrar por hora, né, ou a cada 2 horas, essa distribuição, ao invés de ser manhã, tarde e noite, por exemplo. Tá? Como cada pessoa tem a sua forma específica de aprender e a sua relação, que é dada pela própria experiência, né? O que eu acredito pelo que eu vejo, e eu posso estar errada em relação a muitos de vocês, né? Mas o que eu vejo é que as pessoas que têm já uma graduação ou mais, né? Não precisa mais aprender a aprender, já sabe aprender, né? E possivelmente precisa dedicar menos tempo. Uma pessoa que está iniciando um curso de graduação agora, como ela ainda precisa aprender a aprender, especialmente na questão da educação à distância, né? Ela vai precisar de mais tempo, pelo menos neste início, né? Para se organizar, para entender como a própria filosofia funciona, né? Um modo mais específico de organização, de pensamento, de leitura de textos, né? Então, o tempo que vocês vão precisar se dedicar aos estudos é muito individual e tem a ver já com as experiências de vida que vocês já tiveram, né? Eu tenho um colega que ele já fez vários cursos, né? E eu até falei para ele, meu amigo, até quando? Até o fim da vida ele quer continuar fazendo curso de graduação. Ele fica fazendo um atrás do outro, né? E agora ele está fazendo um curso de administração à distância. E ele disse para mim, olha, Débora, eu dedico meia hora de estudos por dia na minha hora de almoço durante a semana, né, com a exceção da sexta-feira, que na sexta-feira eu dedico 3 horas no período da tarde. E assim eu dou conta de realizar o meu curso
de administração à distância. Então, tem a especificidade do curso de administração e daquilo que ele precisa para compreender o conteúdo das disciplinas, né? E tem a história dele, né, de já ter feito várias graduações, de conseguir se organizar nos estudos, né? Eu, por exemplo, se fizesse um curso de administração, provavelmente eu teria que me dedicar muito mais do que ele, porque o conteúdo específico está bastante distante daquilo que eu estou acostumada a lidar, né? Hoje em dia, dentro da minha trajetória de vida. Né? Em compensação, se eu fosse fazer um curso mais ligado à sociologia ou à própria filosofia, eu precisaria de menos tempo, né? Porque eu já vi muito desses conteúdos na minha trajetória de vida, de formação, né? E precisaria de menos tempo para conseguir organizar esse conteúdo na minha cabeça, na minha vida, na minha memória e compreender o que está sendo dito, tá? Então isso é muito, muito particular. Por isso que eu peço para cada um organizar a sua agenda de estudos e que uma única agenda não serve para todo mundo. É uma questão particular, é uma questão individual e de autoconhecimento e de conscientização das próprias possibilidades e de conscientização dos próprios determinantes e como vai agir sobre os próprios determinantes de vida, tá? Aqui ao lado eu coloquei para vocês a agenda de estudos dessa disciplina de introdução à EAD, né? Que vocês têm acesso, tiveram já acesso, está no Moodle. E a próxima disciplina que eu vou mostrar para vocês vai ter também uma agenda de estudos nesse mesmo formato. Então, vocês vão ver demarcado o dia de início de cada unidade, né? O dia de início de cada atividade e o dia de entrega de cada unidade, para que vocês, então, também consigam pensar essa agenda de estudos mensal de vocês de acordo com a disciplina, para que não sejam pegos de surpresa, né? Na realização, durante o mês, né? Diminuindo aí as ansiedades e fazendo com que a gente consiga cumprir, né, nossa trajetória a contento. O que mais que eu quero pedir para vocês? Todo mundo tem um perfil no Moodle, né? Preencham o perfil de vocês, tá bom? Coloquem a foto de vocês, façam uma descrição de vocês bem legal, se apresentem. Acho que é legal quando a gente interage com o colega, vê o rostinho do colega ali, sabe quem é, depois encontra o colega no polo, já reconhece, né? E assim a gente vai formando vínculos mais bem formados, mais tenazes, que ajudam a gente também a persistir e prosseguir nessa trajetória. Muito do que eu conversei com vocês aqui, especialmente sobre as nossas estratégias de aprendizagem, estão no texto da unidade, que é a Introdução à Educação à Distância, tá bom? Que vocês acessem, leiam o material e possam realizar essa atividade. E aí eu gostaria de saber de vocês sobre dúvidas, né? Se ficou dúvida de como fazer, enfim, sobre essa agenda de estudos. Qual o prazo que teremos para fazer a agenda? Essa agenda que eu estou pedindo para vocês, para entregar nesse momento dessa disciplina, eu sei que ela é, entre aspas, ficcional, né? Ela é uma agenda preliminar que vocês vão colocar para mim. O que vocês têm para fazer, quais são as outras atividades diárias, o tempo que vocês dedicam ao trabalho, o tempo que vocês dedicam aos afazeres, ao lazer, à família, e o tempo que vocês vão dedicar a cada disciplina. Tá? Quando vocês receberem a agenda de estudo das próximas disciplinas, vocês vão ter a oportunidade de refazer as agendas de vocês sem precisar entregar para mim, porque isso é uma coisa para vocês usarem. Isso não é só uma entrega de um trabalho para uma disciplina. Vocês vão precisar refazer a agenda de vocês toda vez que vocês começarem um novo módulo, para que vocês consigam se organizar. É para vocês usarem de fato, né? É um trabalho mais para vocês do que para mim. Tá bom? Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui a pergunta de vocês. Então, qual o prazo que temos que ter para fazer a agenda? A agenda, ela pode ser entregue até segunda-feira.
Segunda-feira, dia 11, é a última atividade da disciplina. Taline, nesse momento, né, eu estou pedindo essa agenda genérica. Mas ela é para que vocês, assim que comecem cada módulo, que vocês reorganizem essa agenda de acordo com a estrutura do módulo, de acordo com as atividades do módulo, para que vocês consigam se organizar, tá bom? Vai ser uma agenda básica nesse momento para vocês e que vocês vão modificando no decorrer dos módulos para que vocês possam se organizar e utilizá-lo de fato para conseguir fazer as atividades, não ficar perdido no meio, né? De muitas das atividades e das novidades. O Paulo Diego coloca, digo por experiência própria, parece algo óbvio e até não tão necessário à primeira vista, mas uma agenda de estudos faz muita diferença ao longo do curso e ao longo da vida para qualquer coisa que você deseje conhecer de forma minimamente profunda. Sim, é isso mesmo, Paulo. Porque a gente, no começo, até porque vocês estão fazendo uma disciplina só, né? Mas vocês vão começar a fazer de duas em duas, só a disciplina de lógica, que vai ser sozinha também, né? E quando a gente organizou dessa forma e colocou a disciplina de lógica sozinha, foi por compreender que o nível de complexidade da disciplina de lógica, né, é uma disciplina que muitas vezes os alunos enfrentam dificuldades, então é importante que seja a única que vocês vão enfrentar naquele momento específico. Obrigada, Alexandre. Essa agenda é pessoal, Joelane, isso mesmo. O livro da referência, Eduardo, não está na minha biblioteca. Eu não disponibilizei esse módulo para vocês. O livro está na unidade. Então, a unidade 1 tem o link do livro da unidade 1 e a unidade 2 tem o link em que você acessa o livro da unidade 2. Gente, obrigada pelos elogios. Josivaldo pergunta, você pode repetir, por favor, o que deve conter a agenda? Bem na hora desconectou. Tá, eu vou colocar aqui para vocês rapidinho, né? Então, como eu falei, né? Esse modelo de agenda que tem manhã, tarde, noite, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, é o modelo mais básico de agenda, tá? Para quem tem a vida mais simplificada, vai conseguir usar esse daqui. Mas, se os seus horários forem mais, né, mais cortados, né, com mais divisões, aí ao invés de colocar os turnos, você pode colocar os horários, ou você pode colocar a cada 2 horas, tá? Mas a ideia é essa, basicamente. Alisson pergunta como realizar aproveitamento das disciplinas. Você precisa falar com a coordenação do curso. Você precisa pegar a matriz curricular do curso de Filosofia EAD, pegar as disciplinas que você já tenha cursado em outros cursos de graduação, ver quais disciplinas você acha que daria para ser aproveitada e fazer a solicitação formal. Kathleen, não enviei esse formato manhã, tarde e noite, foi com horários. Tudo bem? Tudo bem, sim. Como eu falei, de acordo com a especificidade de cada um, sem problema nenhum. Muito bem, pessoal. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Entendi, muito obrigada. Jóia, gente. A gente continua conversando pelas mensagens individuais, pelos fóruns de dúvida, tá bom? Uma coisa que eu queria pedir para vocês, toda vez que vocês tiverem alguma dúvida que vocês querem postar nos fóruns, verifiquem se outros colegas já fizeram a pergunta.
tá? Aí vocês facilitam a vida da professora também. Quando outros colegas já fizeram a pergunta, a professora respondeu ou vai responder, fica de olho. Tentem não fazer as mesmas questões. Lembrando que vocês são 170, se 170 alunos fizerem a mesma questão e eu tiver que responder todos iguais, não vai sobrar tempo para a professora corrigir as atividades de vocês. Tá bom? Nosso encontro está gravado, eu vou finalizar a gravação agora. Nós chegamos a ter em torno de 40 de vocês aqui. Espero que os colegas acessem, para acessar esse conteúdo posteriormente. Ele fica disponibilizado depois de 24 horas que a gente finaliza a gravação. Vou deixar lá no Moodle também, no AVA. Quem quiser assistir de novo, tiver alguma dúvida, pode assistir, vai poder assistir. E qualquer coisa a gente conversa pelos fóruns ou pelas mensagens individuais que vocês já estão fazendo uso delas, tá bom? Muito bom ver vocês aqui, gente. Muito obrigada pela presença. Vou finalizar a gravação.